aqui a dizer que corre o alto risco de realmente ter aqui pessoas nesta sala, sabem mais deste assunto como eu. Portanto, eu também quero trabalhar isto numa perspectiva muito pessoal. Então, talvez não tentar preencher os 30 minutos, mas fazer uma conversa um bocadinho mais pequena para depois chegar. Acho mais interessante todos nós conversarmos. O tema, quando o professor me ligou, falou-me na questão do liberalismo, eu nem sequer sei se não foi na sequência de um texto que saiu no público, que era "Arranjem-me um partido liberal, se faz favor". Esse texto, "Arranjem-me um partido liberal, se faz favor", foi quando Pedro Passos Coelho de repente se apresentou como social-democrata. Não sei se vocês recordam, e por volta das últimas eleições, ele de repente aparece como social-democrata, e não só aparece como social-democrata, que só tem mal no contexto que significam as palavras nos dias de hoje, porque eu acho que obviamente que ele é um social-democrata, atenção, tal como eu que sou um social-democrata, e provavelmente todos nós somos sociais-democratas, mas isso, podemos falar disso mais à frente. Agora ele apresenta-se como social-democrata e depois arranjaram as pessoas que tratavam da imagem, o social-democrata vinha acompanhado de uma imagem que parecia um mural do MRPP. Um casal a transbordar de felicidade revolucionária, com o punho erguido, alto, e aquilo parecia uma coisa de verão quente. E foi aí que eu me disse, mas que até já este se assume como social-democrata com esta imagética toda. E isso tem muito a ver com o facto do liberalismo em Portugal, o ser liberal em Portugal parece que é uma palavra que tem sarna. E o neoliberal, e foi por isso que eu escolhi como este para tema, então, já que tinha aqui a falar, eu propus que fosse porque é que Portugal tem um problema tão grande com o liberalismo. E então o termo neoliberal transformou-se na calhoada da moda, cada vez que alguém, durante muito tempo foi fascista, não é? És um fascista! E agora deixou de ser és um fascista e passou a ser és um neoliberal. É uma calhoada. Da mesma maneira que o ser fascista, não sei durante o Estado Novo, tinha algum significado, mas e depois tudo era fascista, atenção, o próprio PS chegou a ser acusado de ser fascista logo depois do 25 de Abril, não é? Portanto, tudo era fascista e agora também tudo é neoliberal quando não existe pinga de neoliberalismo em Portugal. E, portanto, a mim o que me custa é que nós estamos num momento que historicamente era muito importante, nós temos um debate ideológico sério. E esse debate ideológico sério é impedido por cortinas de fumo e retóricas, que não são mais do que isso, como a história do neoliberalismo. Portanto, podemos tentar fazer aqui alguma introdução histórica, que quem tiver aqui de história sabe mais disto certamente do que eu, está sempre à vontade para me interromper. Mas há um lado bom, não é? Eu digo que é difícil ser liberal em Portugal, mas na verdade, lá está, todos somos liberais, em boa parte, se nós olharmos para aquilo que é o liberalismo clássico, nós no século XVII, e depois pelo século XVIII fora, se nós olharmos para esse liberalismo clássico, todos somos liberais, incluindo o PCP. O PCP, em termos de liberalismo clássico, é um partido liberal, porque aquilo que eram as grandes conquistas do liberalismo, uma pessoa, um voto, a separação de poderes, a regra da representatividade, 1001 regras que fazem parte daquilo que é o nosso património liberal, não há nenhum partido que, hoje em dia, o negue em Portugal. E, portanto, nesse sentido, no sentido do liberalismo clássico, todos nós somos liberais. E essa é a parte boa. Eu acho que essa identidade está em todos os partidos, porque o PCP se diz democrata. Atenção, aliás, ainda houve recentemente uma discussão em que eu tive que defender o PCP em relação ao stalinismo, porque houve aquela botada do Mário Nogueira que disse que quando saiu o cartaz do PSD ou da JSD, aquele cartaz da JSD em que o Mário Nogueira era em que o Tiago Brandão Rodrigues estava em pose de marioneta e o Mário Nogueira estava vestido de Stalin, ele ofendeu-se muito e disse que nós achava inadmissível estarem a associar-me a um criminoso. E as pessoas disseram, lá, um membro do PCP está a dizer que Stalin é criminoso. Mas de facto o próprio PCP afastou-se de Stalin, está em congressos do PCP. E, portanto, podemos considerar o PCP, que acho que depois de 25 de Abril a democracia foi sobretudo uma questão, digamos assim, uma questão instrumental, mas que hoje em dia quero acreditar que é um partido genuinamente democrático e, portanto, a partir daí também
está numa matriz liberal. O que é curioso, e depois, quando chegamos ao século XIX, e aí o liberalismo chega também a Portugal, não é? Com as regras liberais, ser liberal no século XIX é ser de esquerda. Quer dizer, os liberais do século XIX são de esquerda. A direita é representada pelos absolutistas e pelas pessoas que defendem o antigo regime. Certo? E, portanto, essa é que era a direita. Portanto, os liberais eram as forças de esquerda que se afastavam do antigo regime. E a palavra liberal, e por isso é que é uma confusão enorme realmente estas coisas, como a palavra liberal nos Estados Unidos da América continua a ser, os liberais são as pessoas de esquerda. Os liberais são os de esquerda. A direita são os conservadores, mas e depois, aqui sim, na Europa, os liberais passaram a ser a direita quando surge a social-democracia com toda a sua força, e portanto é a social-democracia que, de certa maneira, é a emergência da social-democracia depois da Segunda Guerra Mundial que empurra, de certa maneira, o liberalismo para a direita. O termo neoliberal em si, quando se pega nele, a Sociedade de Montpellier e quando o Hayek escreve O Caminho para a Servidão, que durante muito tempo, durante a década de 50, foram sobretudo ideias teóricas, o que aquilo defende é uma, digamos assim, quase uma proibição do Estado intervir em qualquer aspecto da economia, a não ser para assegurar a proteção e, tirando isso, assegurar a proteção e assegurar o cumprimento dos contratos. É aquilo que se fala do Estado mínimo. Ora, não existe ninguém em Portugal que defenda o Estado mínimo. Eu lembro-me que o Pedro Arroja, esse divertido senhor que entrou também há pouco tempo, voltou à baila por causa das intervenções deles lá em cima no Porto Canal e por ter chamado de esganiçadas às senhoras do Bloco. O Pedro Arroja, sim, que é um tipo que sempre foi muito divertido, é sempre muito engraçado ouvi-lo. E esse sim, nos seus momentos de loucura, pá, nos anos 90, eu lembro-me de ele tinha um programa na TSF, acho que até uma coisa diária, em que eu me lembro dele defender a privatização dos rios. Pá, aí está um homem que defende a privatização dos rios, pá, isso sim, é um verdadeiro neoliberal. Mas isso não existe em Portugal, quer dizer, um genuíno neoliberal quer o Estado fora de todo lado, incluindo até da saúde e da educação. Alguém algum dia ouviu, não é? Nós que andamos sempre, lá está, as calhoadas neoliberais, alguém algum dia ouviu o Pedro Passos Coelho, ou com quem tenha sido, defender que devia acabar o Estado Social, devia acabar a educação devia deixar de ser gratuita, ou então que devia, o famoso SNS da senhora não devia vir aí abaixo. Não, ninguém defende isso. E é por isso que aquilo, é verdade que o neoliberalismo, quando chega à prática, não é? Quando chega à prática, isso já estamos a falar nos anos 70, sobretudo, primeiro com o Milton Friedman, na altura ganhou o Nobel em 76, e a Escola Económica de Chicago ganhou uma força enorme, e depois com os famosos Chicago Boys, que eram os economistas, 25 jovens economistas chilenos, que no Chile do Pinochet, também não é propriamente o melhor dos cartões de visitas, mas no Chile com Pinochet conseguiram o famoso milagre chileno. E a partir daí esse neoliberalismo foi-se impondo, com Reagan em parte, com Thatcher em parte também, e isso conduziu a uma desregulação do mercado, sim, do mercado económico, que depois, isso continuou já pelos anos 90 com o próprio Clinton, e com o Blair Clinton, que reverteu aquela famosa lei de Glass-Steagall, que permitiu, que foi uma lei importantíssima, e acho, pelo que se vê hoje em dia, foi um crime o Bill Clinton ter feito aquilo, mas que é um democrata, já agora não sequer é um republicano, que permitiu basicamente a banca comercial, não é? Entrar em Wall Street e começar a investir naqueles tipos de produtos que ninguém consegue sequer compreender o que são. E que eles vão contratar doutorados às universidades americanas, doutorados em matemática para desenvolverem aqueles produtos que ninguém sequer os consegue compreender. Eu tentei durante muito tempo para tentar perceber aquelas coisas do Lehman Brothers e saber o que eram aquelas porcarias, aquilo é absolutamente incompreensível. Acho que é preciso um doutorado em matemática, em economia, e mesmo esses, acho que nem toda a gente percebe aquela complexificação daqueles produtos económicos, dos cubos das dívidas, não sei o quê. E portanto aí sim, essa desregulação deu no que deu, e é verdade, tudo isto desabou. Agora, não me parece, quando às vezes nós ouvimos falar da história do neoliberalismo, não me parece que alguém em Portugal não entenda que o mercado precisa de ser mais regulado, que o Estado Social deve ser protegido, que os mais pobres devem continuar a ser apoiados,
não é? Que quem não tem condições económicas para enfrentar a vida, que não deve ser deixado cair num estado de tal de pobreza. Quer dizer, ninguém defende isto. Ninguém defende isto. E, portanto, a mim o que me chateia e é contra isso que eu escrevo, é nós andarmos a ter discussões no vazio, quando aquilo verdadeiramente que estamos a discutir, ninguém propõe acabar com o Estado Social. Todas as nossas discussões, existe uma base gigantesca de entendimento sobre aquilo que são os objetivos do país. Gigantesca. Acho mesmo, entre o António Costa e o Pedro Passos Coelho, se eles se sentassem a discutir verdadeiramente aquilo que deviam ser as prioridades do país, eu estou convencidíssimo que eles se entendiam sobre elas. O que é que elas acabam por nunca vir a ser discutidas? Com base numa mera retórica política que, em última análise, vai a pouco e pouco minando todos os partidos, tanto aqui como lá fora. E aquilo que eu, a maior parte dos tempos, aquilo contra a qual a maior parte do tempo eu escrevo e tento combater, é porque a resposta à pergunta porque é que em Portugal é tão difícil ser liberal e porque é que existe um programa tão grande como o liberalismo, é que se nós formos a ver, há uma linha comum que une o Sr. Dr. António Oliveira Salazar se quisermos, ao Sr. Jerónimo de Sousa e ao PCP, que é ambos acharem que o Estado é a solução para todos os problemas e que o Estado deve tomar conta de nós. Salazar, como é óbvio, não podia ser mais paternalista. Eu acho que de todos os seus inúmeros defeitos, aquela espécie de paternalismo sabujo era uma coisa que me deixa louco, não é? Que era, deixem-se estar nas vossas casinhas, não se preocupem, estejam calmos e pacatos, que está aqui este senhor e irá tomar conta de vocês. Mas, quando nós olhamos para aquilo que é, a meu ver, hoje em dia muito o discurso da esquerda portuguesa, é também esse. Esperem um bocadinho, o Estado é que vai safar isto mais uma vez, nós vamos injetar dinheiro na economia, tentar estimular o consumo interno e nós vamos arranjar isto outra vez. E, portanto, existe de facto um enorme problema em relação à sociedade civil e em relação às pessoas de tomarem aquilo que é o destino nas suas próprias mãos. E esse desejo que eu e que outras pessoas como eu querem que aconteça em Portugal, é isso que muitas vezes é chamado de neoliberalismo, que, em última análise, não significa coisa absolutamente nenhuma. E essa é a discussão que eu gostava que fosse um bocadinho tida em conta e que as pessoas conseguissem conversar em Portugal, porque é algo que aos poucos e poucos se está a perder. Acho que nós vivemos agora num momento em que a sociedade se extremou muito e extrema-se muito, muitas vezes, por más razões. Extrema-se por más razões e sem fazer um debate sério acerca dos problemas do nosso presente. Mais uma vez, a gente anda sempre, o PS diz sim, temos que olhar para a segurança social e realmente temos que olhar para isto e fazer uma reforma. O PSD diz sim, temos que olhar para isto e fazer uma reforma, mas depois não existe essa capacidade de entendimento e quando se fala nessa tentativa de entendimento, coisa que é o discurso de todos os presidentes da República desde o Cavaco Silva, agora o Marcelo também quer consensos. O consenso parece uma palavra vazia, a maior parte das vezes até pode ser para dizer, o Augusto Santos Silva ainda agora dizia isso, esta história do consenso, que essa é de retirar a ideologia do combate político. Não acho que seja isso. Eu acho é que a ideologia está mal colocada no debate político português. Eu sou daqueles que escreveu muitas coisas em relação ao TINA e ao There is no alternative, porque eu achei e acredito piamente que não havia alternativa à questão da autoridade, a não ser que havia uma alternativa, que é sair do euro, não é? Há sempre alternativas, mas quer dizer, sair do euro seria uma tragédia monumental. Fora disso não há alternativa, mas é evidente que existe uma grande alternativa para um debate ideológico, que é como nós tentaremos reformar o país, para tentarmos ser um país viável, para não termos déficits atrás de déficits desde tempos imemoriais, para que a cada década não estamos a falir, coisa que não se vê em lado nenhum, e como fazer para reformar o país. Aí sim era esse o combate ideológico. O combate ideológico devia ser o combate da reforma do país. E parece que o combate ideológico é reformar ou não reformar. Quando não reformar, não parece que seja uma solução
que esteja à nossa mão. E é nesse sentido que eu acho que existe uma grande pobreza no debate político. Mas, enfim, eu acho que podemos, se calhar, abrir a conversa. Seria mais interessante do que eu estava aqui a falar. Abre então o debate e dou a palavra aos estimados colegas. Só queria... Primeiro inscrever-se o Mário. Boa tarde. Algumas coisas sobre o que falou. Várias, aliás. Primeiro disse que Passos Coelho passou a ser social-democrata a partir de agora, depois de ter saído do governo. Ele também era social-democrata antes das eleições de 2011. Portanto, na oposição, geralmente são sociais-democratas, mas depois, quando vão para o governo, a coisa já não se passa assim. Pela tal tina que está a falar. Depois, há aqui uma questão que surge no seu discurso, que é uma visão muito monolítica de Estado. E o que é que o Estado significa desde o modernismo até hoje. E faz-me um pouco de confusão estar a colocar no mesmo saco o Estado de Salazar e o Estado de Jerónimo de Sousa, quando são coisas que não têm comparação possível. Portanto, é a mesma coisa que estar a confundir sindicalismo com corporativismo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Depois, há uma questão central neste discurso, que é esta ideia de que o mercado livre surge por oposição ao Estado. Historicamente não é isso que acontece. Historicamente foi o Estado que, no fundo, criou o capitalismo, desde a Idade Moderna e especialmente a partir do século XVIII. Porque se não fosse o Estado a criar uma forma central de infraestruturas e de centros de decisão e construindo uma rede de regulação económica, o capitalismo, como nós o conhecemos, nunca teria existido. Portanto, o capitalismo e o neoliberalismo existe por causa da forma como o Estado assume, as formas que o Estado assume. Depois é uma questão de ver-se até que ponto é que o liberalismo e o neoliberalismo é compatível com a democracia. E até que ponto é que a social-democracia é uma forma de garantir a democracia dentro do liberalismo. Portanto, isto são questões que eu gostaria que desenvolvesse. Muito obrigado. São questões infinitas, não é? Isso daria para a questão. Quando historicamente, quer dizer, quando nasce uma burguesia engenheirada, ela nasce dentro do Estado. Quer dizer, quando se desenvolve o capitalismo, desenvolve-se dentro do Estado. Hoje em dia não existe nada fora do Estado, verdadeiramente. Portanto, sim, o capitalismo precisa do Estado. A questão, eu noto enfim, além de eu notar grandes diferenças, mais uma vez, questões ideológicas, nesse discurso entre nós. Pegando só na questão, por exemplo, na questão quando eu dizia que há algo que une Salazar ao Jerónimo de Sousa, ou as diferenças entre o corporativismo e o sindicalismo. Aquilo que une, como eu estava a dizer há bocadinho, na minha opinião, é a questão da atitude paternal sobre cada indivíduo, em particular. Essa atitude paternal existia no Estado Novo, isso é óbvio, não é? Isso aí concordamos os dois, certamente. Que existia uma atitude paternalista no Estado Novo, não é? Na casa portuguesa fica bem, pão e vinho de sobremesa e outras coisas que tais. Provavelmente aquilo onde nós podemos discutir é que achas que não existe um paternal... Eu estou a tratar por tudo, desculpa, mas trato toda a gente por tudo, portanto, se quiserem a gente posso tratar por você. É, por exemplo, existe ou não um paternalismo no sindicalismo atual, não é? Eu acho que o sindicalismo português é extremamente paternalista e acho que é extremamente injusto, aliás. Porque... E isso tem a ver, por exemplo, com a conversa de quem são os fracos e os desprotegidos em Portugal. Uma das coisas que para mim mais me choca nas reversões do António Costa é que os grandes beneficiados não foram os mais pobres. De todo. De todo. A maioria dos grandes beneficiados, e alguns desses beneficiados foram os meus pais, por exemplo, que são reformados da função pública. Portanto, isto não é uma conversa sequer estou a falar de pessoas muito próximas de mim. Não é? Mas os que foram beneficiados foram as pessoas que ganhavam acima de 1.500 euros e que viram os seus salários devolvidos. Quer dizer, não são de facto os mais fracos. E quando se fala, por exemplo, no sindicalismo, eu vivo numa profissão, e vocês também sabem bem o que é isso, então como investigadores hoje em dia.
Aliás, vocês são uma das profissões mais frágeis, e mais trágicas e mais atingidas. A minha profissão de jornalista é uma profissão que foi... Eu assisti aos últimos traços de um tempo ainda semi-glorioso, áureo, no final dos anos 80, no final dos anos 90, em que ainda havia algum dinheiro. Hoje em dia as pessoas não têm nada. Tens salários absolutamente miseráveis, as pessoas nem sequer entram no quadro. Essas pessoas a recibos verdes, esses são os desgraçados à série do sistema. São os desgraçados ao sério do sistema, não são as pessoas que estão, não são os sindicalizados, não são os sindicalizados da função pública. E a mim o que me custa muitas vezes, por exemplo, existe o discurso da pobreza, mas admitamos ao mesmo que a pobreza de hoje em dia também não tem nada a ver com aquilo que era a pobreza há 50 anos. Portanto, existe às vezes uma grande misturada de discursos, e é por isso que eu acho que os une, porque acho que nós como portugueses, vivemos debaixo de uma ideia de Estado paternal que tem que tomar conta de nós. Bem, isso é desde tempos imemoriais, porque não existe verdadeiramente, no meu entender, uma cultura liberal. Mas se nós os dois, provavelmente nós jamais concordaríamos sobre a questão portuguesa, ou sobre a questão atual em Portugal, nos pusermos a falar sobre a necessidade de regular o capitalismo, eu aí não posso estar mais de acordo. Por mim, acabem com as offshores. Acho isso uma vergonha monumental. Acho que o Piketty tem imensa razão na questão das desigualdades. A esse nível, eu aliás costumo dizer isto meio gozar, que eu só sou de direita até 3/4 da escala social. Porque se tu me apanhas aqui a falar do Ricardo Salgado, ou do Zé Nalbava, desculpem, eu não aí... Ser de direita fosse defender aquilo, eu sou de extrema esquerda. Aí eu ultrapasso, aliás, eu ultrapasso uma vez, eu já escrevi isso, eu ultrapasso o Louçã pela esquerda. Eu aí ultrapasso o Louçã pela esquerda porque ele, sobretudo, a um certo nível é demasiado institucional até para o meu gosto. É por isso é que eu tenho uma coluna chamada O Respeitinho Não É Bonito. Porque eu acho que essas coisas, isso se viu-se até em questões mesmo como o Salgado e como o Sócrates, às vezes, sobretudo, entra aí outras questões como a questão da presunção de inocência, que é também uma espécie de artifício retórico que em Portugal é utilizado para não se discutir nada. É para isso que serve muitas vezes a história da presunção de inocência no espaço público. A presunção de inocência nos tribunais é obviamente absolutamente essencial, mas existe uma espécie de exportação retórica da presunção de inocência do espaço dos tribunais, que é onde ela existe e para a qual ela foi feita, para o espaço público, que parece-te dizer que só quando uma sentença transitar em julgado é que eu posso dizer que o Ricardo Salgado é um pulha. E o que eu acho é, não, nós já temos instrumentos suficientes para dizer que o Ricardo Salgado é um pulha. E portanto é por isso que é aí que eu te digo, isso aí é vergonhoso o estado que as coisas chegou, e isso é o que eu te estava a dizer, é por uma desregulamentação total do mercado que é impensável, é por isso que... Mas quem é que diz que acha a desregulamentação do mercado bem? Que isso sim é uma coisa completamente neoliberal. Dizer. O liberalismo, sim, exatamente. Sim, mas quem em Portugal? O neoliberalismo diz isto, não é? A desregulamentação do mercado é absolutamente essencial para nós termos uma economia mais pujante. Okay? E, portanto, o trickle-down economy, ou seja, nós, os mais ricos, recebem mais e a partir daí eles gastam mais, investem mais, fazem mais empresas e aquilo vai se refletir nos mais pobres, que é uma tanga. Não é? Eu também concordo com isso aí é uma tanga. Mas a minha pergunta é, quem é que em Portugal defende isso? Muito obrigado. Professora Maria. Eu queria primeiro queria perguntar o que é o TINA, porque francamente não sei. E depois gostava de ouvir tematizar a questão da meritocracia, isto é, que parece haver um receio nesse Estado paternalista, quer de direita, quer de esquerda, entre aspas ou sem aspas, num regime que seja verdadeiramente com base no mérito. Ou não? Eu ia pedir respostas mais sintéticas, porque há muitas perguntas, e também perguntas, que eu sei que há muita gente que quer fazer perguntas. A pergunta dele é infinita. O TINA, o There is no alternative, não é? Foi uma expressão cunhada ainda nos tempos da Margaret Thatcher. O There is no alternative, ultimamente, foi utilizado, e eu fui uma das pessoas que o utilizei, porque acredito nisso. Não significa que não haja nenhuma forma de optar, como eu disse em Portugal, nós temos sempre uma opção, que é sair da União Europeia. Mas é evidente que dentro daquilo que são as regras atuais da União Europeia, não há alternativa. Não há alternativa à austeridade. Há austeridade. Não há alternativa à austeridade. Muito bem. Mais questões?
E a meritocracia? A meritocracia. A meritocracia, e não posso estar mais de acordo. A meritocracia também, mais uma vez, é o velho problema de Portugal. Eu não quero estar muito com esse choradinho do Portugal, país desgraçado, filhos da mãe e tal. O Duque Palmela dizia uma coisa com imensa graça, que é: temos que aturar os portugueses, não há outros. E é verdade, não há outros. E não só não há outros, como acho que isto é um país fantástico para viver, não é? Por isso eu então, hoje em dia, que eu conheço tanta gente que vai lá para fora, nem que seja pelo sol. Às vezes costumo brincar que Deus Nosso Senhor, quando fez o mundo, disse às pessoas: queres ser bem governado ou ter sol? Tens que optar. Não existe duas formas. Assim, ou queres ter sol ou és bem governado. Se queres ser bem governado, vai para a Suécia. Se queres ter sol, vai para os países mediterrâneos. E agora, mas deixa-me só acrescentar. Isto tem uma questão muito positiva. Há uma coisa... Nós, às vezes, não somos suficientemente bons a valorizar as coisas magníficas que acontecem na nossa história. O António Barreto costuma muitas vezes falar nisso, e eu concordo profundamente, que é a questão dos retornados. Os retornados em Portugal é um extraordinário milagre conseguido neste país. Da maneira como aquelas pessoas foram acolhidas, ninguém sabe verdadeiramente o número, eu já ouvi tudo, desde os 800 mil a 1 milhão e tal, quantos foram, mas que conseguiram ser acolhidos numa experiência ímpar, acho que eu, no mundo inteiro, com um mínimo de perturbações sociais. Era impossível fazer aquilo num país como em qualquer outro país onde essa meritocracia tem como face um individualismo muito mais radical. E um país mais individualista, onde as relações de proximidade não tivessem a força que tem em Portugal, não conseguiam acolher 800 mil pessoas, porque iam dizer: é meu amigo, vai à tua vida para dizer merda. E há a contraparte do esforço feito pelos retornados. Ah, com certeza. Não, e a minha mulher é retornada. A minha mulher nasceu em 75, os pais dela tiveram que lá esperar. Na minha casa que já não há alguns. Certo? Eu tenho essa experiência. Foi o esforço dos retornados. E se olharmos a sociedade portuguesa, há muita gente aqui, por exemplo, a diretora do centro, a pessoa da Bela Rita, veio de Moçambique. Há muitos intelectuais portugueses da nossa área que é dos países extraordinários. Foi uma espécie de injeção humana e de qualidade absolutamente extraordinária. Foi uma injeção enorme de qualidade, eu acho isso, sim, em Portugal, porque havia mais liberdade lá. Exatamente. Havia mais liberdade de pensamento, havia mais abertura de espírito, havia mais liberdade intelectual, porque o Estado Novo não tinha a pata tão em cima. E havia mais sentido de, como é que se chama? De empreendedorismo. E havia mais sentido de empreendedorismo. Daí a meritocracia. Exatamente. Muito bem. Acho que sim. Eu queria fazer as questões, enquanto vão pensando, eu queria fazer 3 ou 4, que são as seguintes, todas juntas. Primeiro, acha que se a Inglaterra sair da Europa é uma desgraça ou tem sido interessante para ver o que é que vai acontecer? Porque parece que a entrada na União Europeia é uma entrada sem retorno. Nunca se deu a experiência de saída porque não se concebeu esse diário. E acha que se vai ser uma desgraça para a Inglaterra e para a Europa ou poderá nos ajudar a pensar também outras alternativas? Ponto 2. Há este discurso constante de que se nós saímos do euro, não podemos sair, que isso vai ser muito pior. Mas a experiência que nós temos, olhando para assim, numa perspectiva de longa duração, nós até o final dos anos 90, com o escudo, foi sempre, tivemos momentos de prosperidade, também com as suas crises, mas sempre a subir. Mesmo nós como investigadores, o salário que eu ganhava como doutorando na altura, que nunca mais mudou em termos de... dava para muito mais do que agora. Desde o momento em que entrávamos no euro, foi sempre a cair aqui, de crise em crise, de crise em crise, de crise em crise, mas continua-se a dizer, sair do euro vai ser uma desgraça. Até ontem que comprei um show para as minhas cheias na Feira do Livro, foi 2 euros, 400 escudos. Que em 98 era por 50 escudos, nem sequer, comprava-se um churro e mais barato. Quer dizer, venderam-nos isto como canto da será. Comprar uma coisa destas quando sair do euro. Exatamente. Não, estou a perguntar. Exatamente. Tudo bem. Isto é uma pergunta desafiante. Mas talvez este canto de que não podemos sair do euro. O euro foi bom para as empresas, foi bom para as elites, foi bom. Mas em relação se nós saíssemos ia ser essa desgraça absoluta como se canta, o que é que pensa disso? A Inglaterra e a nossa presença no euro na moeda única também. A Inglaterra na questão da Inglaterra, a Inglaterra tem uma vantagem que é não está no euro. Não está na Eurozona, portanto isso dá-lhe uma liberdade muito maior do que teria Portugal. Ninguém verdadeiramente sabe o que é que vai acontecer se a Inglaterra sair. Essa é a grande questão.
E, portanto, tendo em conta que o armário está todo a abanar, não é? Está a haver terremoto no armário, o que se pede é, pá, mais um empurrão e é desta que ela se parte. É isso que é o medo generalizado. Eu acho que aquilo foi uma imprudência do próprio Cameron, que é um bocado ridículo, não é? Que achava que devia haver aquele referendo para agora andar assustadíssimo a tentar combater. Não, mas não sai. Quando foi ele que convocou. Abri a porta, uma coisa, é só para ver o outro lado. parece-me uma coisa parece-me um bocado absurdo. Agora, não é evidente, estamos a falar de uma economia super pujante, mas eu não sou capaz de saber o que é que... Eu acho que aí a resposta é não faço ideia. Como não faço ideia, eu não sou propriamente um conservador, mas tenho alguns traços que acho de modo geral, mas também não sou um revolucionário, portanto, assim como assim, se calhar mais valia manterem-se lá dentro. Não é? No caso de Portugal, aí estou convencido que era uma tragédia absolutamente monumental, porque Portugal de 2016 não tem nada a ver com o Portugal dos anos 90. É porque vai-se dizer, mas nós tínhamos um escudo e estávamos sempre... Para já, há duas hipóteses. Uma era sair do euro e mantermos dentro da União Europeia, não é? E se isso seria ou não possível? Coisa que acho verdadeiramente também nem... É verdade que é possível para a Inglaterra, mas a Inglaterra está lá desde o início, e supostamente não há uma espécie de opt-out para as pessoas saírem do euro. Outra coisa é a questão da dívida. A nossa posição hoje em dia é de uma fragilidade brutal, porque a dívida é mais do dobro, bem mais do dobro do que era nos anos 90. E quem é que nos emprestava dinheiro? Quem é que nos empresta? Se não fosse o BCE a injetar dinheiro, como está a fazer na economia, onde é que nós já estávamos? Estávamos perdidos, desgraçados, com uma recessão monumental que existia antigamente. Mas aí está, nós fomos aprisionados pela dívida que se foi deixando de fazer para agora estarmos precisamente não é culpa do euro. É culpa indireta do euro, mas nós quando dizemos, é verdade que é culpa do euro, porque o euro foi a tornar aberta. Agora, a mim o que me custa muito, mais uma vez, é uma espécie de discurso de inimputabilidade. Pois. Quer dizer, é evidente que nós podemos dizer que somos inimputáveis porque dizemos, caraças, eu sou apenas um mero cidadão, nunca tive responsabilidades a dirigir o país e, portanto, que culpa tenho de tudo o que aconteceu? Está bem, mas isso ainda ninguém inventou, ninguém vive sozinho numa caverna em que o Estado, lá está, não existem indivíduos fora do Estado. Criou o professor Agostinho da Silva, que ia ser um indivíduo fora do Estado, dizia que não tinha bilhete de identidade. Mas tirando disso, todos nós temos cartão de cidadão, nós somos contribuintes, até já hoje em dia as criancinhas mal nascem, levam logo com o número de contribuinte. Não existe isso fora do Estado, portanto, quer dizer, que remédio temos nós? Não, olha, este é o país, estes são os políticos nos quais nós votamos, e os políticos nos quais nós votamos deixaram-nos numa situação absolutamente desgraçada. Agora, essa situação é desgraçada, e andar a dizer simplesmente mas há o Ricardo Salgado, mas há o BPN e há o BPP, isso é tudo absolutamente verdade. Mas em termos práticos, serve-nos do quê? Quer dizer, serve para nós dizermos aos nossos políticos isto não pode voltar a acontecer, os bancos têm que ser regulados, o grande capital tem que ser regulado. Sem dúvida que serve para isso. Mas, paralelamente, isso só em si não resolve os nossos problemas. Porque isso são coisas que têm que ser corrigidas para o futuro, mas que no presente, andar-me a queixar do Ricardo Salgado é bom, quer dizer, serve-me de terapia, mas na ação do dia-a-dia não me serve para nada. Não me serve para nada, quer dizer, eu não estou a dizer que não. Queixem-se bem, o gajo já devia estar preso há muito tempo, é uma pena não estar. Agora, mas isso no dia-a-dia não resolve os problemas. Já. Agora, olha, a Caixa Geral de Depósitos, não há ninguém preso, agora falam em 4 mil milhões, é que é mais um, aquilo é mais um BES. Não, pior que o BES. O BES ainda não chegou aos 4 mil milhões, mas vai, aqui não. Mas não acha que, do ponto de vista da implantação da moeda única, quis-se implantar a moeda única, mas não se criou instrumentos de regulação universais no quadro da União Europeia para evitar, não foi um pouco atabalhoado que acabou por haver um desmando? Há argumentos, há mecanismos de regulação, um deles chama-se Tratado Orçamental, certo? E o que é que nós andamos a fazer neste país? Andamos mais uma vez, como bons países, a fazer o choradinho do desgraçadinho, que é a nossa especialidade, a fazer o choradinho do desgraçadinho e a dizer, por favor, não nos multem, não nos sancionem. Porque nós andamos 4 anos a fazer o que vocês mandam. É mentira. O Pedro Passos Coelho não andou 4 anos a fazer o que a União Europeia ou que o FMI mandou. É mentira. O Pedro Passos Coelho andou 4 anos aos esconde a tentar mexer o mínimo possível nas grandes reformas.
vamos acabar com freguesias. Mas as freguesias, por exemplo, a reforma municipal é extraordinária, porque não se acabou com uma Câmara Municipal, que ninguém teve coragem para isso. Pá, juntaram umas freguesias. Boa, bravo. Pronto, foi essa a reforma do país. Como se o país tivesse alguma coisa a ver com o país de antigamente, quando estes distritos foram feitos assim, quando as câmaras municipais foram feitas assim. Pá, isso, mas ninguém tem verdadeiramente coragem para meter nisso. Supostamente o ajustamento era de 2/3, os famosos 2/3 do lado da despesa e só 1/3 do lado da receita. A única coisa que o Pedro Passos Coelho fez, como todos fazem, como a António Costa está a fazer, foi aumentar impostos. Foi aumentar impostos. É verdade que ele tem a desculpa de dizer que nós tentámos cortar na despesa, o Tribunal Constitucional não deixou. Que é verdade. É parcialmente verdade. O Tribunal não deixou cortar a imensa despesa. Mas mesmo assim é impossível dizer que o Pedro Passos Coelho andou a fazer o que a Troika mandou durante os 4 anos. Não é verdade. Andámos sempre a tentar... E agora o que ele tentou fazer é revertir. Há coisas que eu, de facto, para isso eu tenho muito pouca... Eu não consigo perceber. Há reversões que eu posso entender. A questão das 35 horas é uma coisa que não me consegue entrar na cabeça. Não consigo perceber, sobretudo partidos de esquerda, em nome da igualdade, como é que se vai reverter as 40 horas na função pública para as 35? Afinal, é em nome da igualdade ou não é em nome da igualdade? Então passa toda a gente a trabalhar 35 horas. No setor público e no setor privado. Isso é que é igualdade. Na sua opinião, na sua visão, quais são as grandes reformas que estão por fazer, que iam ser atacadas de frente, de forma absolutamente decisiva para mudar alguma coisa? 3 ou 4 dimensões fundamentais. É passar por todos os setores do Estado. Não há, quer dizer, toda a gente fala, é a questão da segurança social. Não é? Quando nós vivemos num país que paga 3,5 milhões de reformas todos os meses. As pessoas às vezes... eu até escrevi isso e depois fui corrigido e bem pelo Louçã, porque eu escrevi que eram 3,5 milhões de reformados, não é? Ou 3,6 milhões de reformados. E o Louçã corrigiu e bem, a dizer que não são 3,6 milhões de reformados, são 3,6 milhões de reformas, os reformados são para aí 2,5 milhões. Mas quer dizer, qualquer pessoa percebe que num país de 10 milhões de habitantes que paga 3,6 milhões de reformas todos os meses, que a vida, à medida que eu envelheço, infelizmente as pessoas vivem cada vez mais anos, não é? A minha mãe, lá está, vou utilizar outra vez os meus pais, a minha mãe reformou-se com 51 ou 52 anos. Como é que ela conseguiu? Porque ainda foi nos anos 90. Já vi pessoas com 30 anos a reformar-se. Porque foi nos anos 90. Há uma pessoa do Clepul que tem 30 e tal anos e está a reformar. E está a fazer doutoramento. Num banco. E a nossa colega, isso é evidente que é impossível. A minha mãe está aí viva e de boa saúde e Deus Nosso Senhor agora, por muitos tempos e tal. Se Deus Nosso Senhor existir, já não há. Mas ela... A minha mãe agora está com 70 e tal anos, está há 20 e tal anos, é impossível, não é? A minha mãe, com um bocado de sorte, vai ter mais tempo na reforma do que teve a trabalhar. Mais questões? Está tudo claro? Agora, isto não tem nada a ver com aquilo que o Serra tem dito, mas já agora uma opinião sobre esta polémica dos contratos de associação para as escolas públicas e privadas. A questão dos contratos, eu acho que a direita foi altamente incoerente nisto. Altamente incoerente. Não se pode ter durante 4 anos um discurso a dizer que é preciso cortar na despesa pública. Chega um governo que diz que quer cortar na despesa pública e que não faz sentido haver duplicação de recursos e a direita toda a ver, não pode tocar. Acho inacreditável. Isso mostra muito, de facto, a incoerência dos partidos portugueses. Isso acho. Depois tenho uma posição, é liberal. Ou seja, eu não entendo que uma escola pública tenha que ser necessariamente uma escola mandada a partir de 5 de outubro. Portanto, eu entendo que uma escola privada pode ser uma escola pública, no sentido de fazer uma função pública. Pode ser uma escola pública com uma gestão privada, como existem montes de hospitais. São hospitais públicos com gestões privadas. E, portanto, eu penso que as escolas também podem ser assim. E em caso de redundância, acho que a escola que devia fechar era a pior. Se eu tenho uma escola privada e uma escola pública, qual é que deve fechar? Acho que é a pior. A questão é, só o adjetivo pior
é um adjetivo que provoca imensa comichão nas pessoas, que é como é que se vai avaliar. Como é que se vai avaliar? Porque as escolas privadas fazem uma seleção de alunos e porque depois os tipos que têm problemas e os mais pobres e os mais desfavorecidos vão todos para a escola pública porque os privados não querem. E essa objeção é uma objeção verdadeira em muitos casos. Mas em muitos não é. E em muitos não é. Em muitos não é. É uma objeção inevitável, em muitos não é, e então o que é preciso ter? É preciso ter um discurso sobre a qualidade, que é uma coisa da qual, evidentemente, eu uma vez já dizia isso a brincar, que o Mário Nogueira voltou a ser o super-homem e que a avaliação é a sua criptonite. E ele foge disso. A palavra a avaliação é uma palavra que nunca está no ensino em Portugal. E eu não consigo conceber isso. Acho que os professores têm que ser avaliados como os alunos têm que ser avaliados, como as escolas têm que ser avaliadas. E não é preciso... E o que é absurdo é fugir de um discurso público, porque qualquer pai, qualquer pessoa sabe a diferença entre um bom e um mau professor. O pai sabe a diferença entre uma boa e uma má escola. Querem que eu vos diga lá à minha volta, que eu vos faça uma hierarquia das escolas à minha volta, quais é que são as melhores e as piores? Qualquer um de nós não consegue, que tenha filhos, fazer uma hierarquia das escolas à volta de nós. Não sabemos todos quais são as melhores e quais são as piores. Por amor de Deus. Isso não é um discurso que não se quer fazer. Portanto, em relação aos contratos de associação, sim, acho que têm toda a razão em querer poupar e que essas redundâncias são absurdas num país de pau parado. Não, acho que a solução não deve ser simplesmente ir ao Google Maps. Foi o que eles fizeram. Fazem um relatório com base no Google Maps e dizer está aqui esta escola, portanto esta está a 10 km e tal, e, e é o Google Maps. Não acho concebível que uma reforma desta se faça com base no Google Maps. Mas não é líquido que as escolas ditas públicas poupem mais dinheiro do que as escolas Sim, privadas. também não é Registros todo esse- líquido. os Há registros dúvidas, há relatórios muitas não vão- dúvidas. Há dúvidas disso. Exatamente. Há dúvidas. Mas não há dúvidas. Não, há há dúvidas. Há dúvidas porque essa conta Dúvidas verdadeiramente nunca foi justificadas. feita. Não é? Essa conta nunca foi feita porque as contas que são feitas, uma tu só entras em contas é o salário dos professores, como se não houvesse despesas com as instalações, contas que estão a ser como não houvesse feitas- despesas burocráticas. As contas que estão a ser feitas com escolas públicas são baseadas em contas em turmas praticamente vazias, o que inflaciona o custo por aluno. Portanto, estes universos não são comparáveis sequer. Mas tem que se comparar. Mas sabe? se E as essa escolas história estão de- vazias, porquê é que é? Porque temos escolas privadas Sim, a receber isso eu consigo perceber. rendas do Estado, que é uma perversão também gira do capitalismo que está a falar, Mas isso eu concordo. a tirar os bons alunos das escolas públicas que estão ao lado. Não necessariamente os bons. Mas isso é um Mas problema. eles têm mas uma lá está- capacidade de escolha. Não, nem todos, mas nem todos a exercem. Não sei se alguns a exercem efetivamente. E essa história Sei de que há muitas fazê-las escolas onde competir, há de facto... Essa não é, tipo não é de- competir. está a dizer que a pior vai falir, Não vai falir. ou a pior porque- vai ser fechada. A pior deve ser A fechada. pior, não vou ver. É porque assim, na província, isto não estamos a falar dos colégios privados cá. Mas na província, por exemplo, eu conheço um caso, até ver por isso já mandam a chatear, pá, eu detesto a história das cunhas, porque esta profissão, pá, não me quero meter nisso. Mas eu conheço uma coisa que é um colégio jesuíta. Né? Os jesuítas têm, por exemplo, o colégio de São João de Brito, que ali toda a gente conhece que é o São João de Brito. Pá, mas lá no norte, por exemplo, Santiago tem uma coisa que é o Colégio das Caldinhas. Aquilo tem 1500 alunos. Os gajos, com este tipo de processo, aquilo provavelmente vai fechar. Aquilo é uma perda monumental para aquela zona. É uma perda monumental porque o tipo de ensino que eles ali dão é uma coisa que se vai perder. Aquilo é muito melhor do que as escolas públicas. Pá, é porque é melhor. Aquilo é melhor. Percebes? E em outros casos não. Tens imensos casos de escolas privadas. Lá aquele grupo, como é que eles chamavam? Era um grupo gay. É que começa por um gay. Pá. Não sei como é que Aqueles chama. grupos feitos por gajos socialistas e os gajos do PS das câmaras que abriram escolas a pontapé só para sacar dinheiro. Pá, isso que é uma vergonha. Aliás, que já andaram a ser investigados e não sei o quê. A típica Xuxa estatal. Pá, mas lá está. Tu tens é que identificar. Tu tens que olhar para as escolas à séria. Não podes fazer aquilo com base no Google Maps, bolas. É só dizer, pá, podem ir olhar para as escolas. Pá, vão olhar para as escolas. Porque é assim... Eu acho que quando tu dizes as contas não são comparáveis, eu consigo perceber o que estás a dizer. Eu acho que provavelmente ninguém fez uma coisa comparável. Mas então isso precisa de ser feito. Pá. Comparem. É impossível comparar. Pá, não é impossível comparar. Pá, são escolas. Pá, tem que conseguir compará-las. Pá, comparem. Testem. É que se depois me dizem... Quando a história da piscina olímpica na escola lá em Lambert, pá, a piscina olímpica, se de repente tu concluís que a receberes o mesmo numa escola pública e numa escola privada, a escola privada consegue construir uma piscina olímpica,
com o dinheiro, alguma coisa está mal, é para as públicas não terem piscinas olímpicas. O que eu te estou a dizer é, imagina que eu não entro nessa conversa, porque aquilo do Tribunal de Contas, uns já disseram que as escolas privadas saíam mais baratas, depois também já o Estado já veio dizer que não, as escolas públicas são mais baratas. Vamos então, por hipótese, imaginar que o custo é igual na escola pública e na escola privada, nas escolas com contrato de associação. Se o custo, imagina que o custo é igual. Se com um custo igual, tu tens uma escola privada que a receber aquele dinheiro por aluno consegue construir uma piscina olímpica, então o que nós temos de dizer é piscinas olímpicas para todos os portugueses. Mas uma das diferenças essenciais é que o Estado consegue coordenar, através da singulatura, como está a dizer, consegue coordenar através dos agrupamentos de escola formas de organização, de forma direta, que podem fazer com que os custos fixos sejam mais rentáveis, enquanto que não tem a mesma capacidade de intervenção numa escola privada, onde a capacidade de reestruturação não está dependente do Estado. Portanto, é a própria escola privada que está a fazer essa avaliação e a devolver ao Estado o custo. Portanto, isto está a criar uma renda baseada nos alunos que recebe e que filtra. E isto é uma clara violação do princípio de igualdade. Sim. E da democratização do próprio recurso público. Sim. A questão é esta. Mas eu concordo. Ou seja, o que eu digo é evidente que quando eu digo fecha a pior escola, a escola privada teria que funcionar com as regras de uma escola pública. Não pode estar a recusar aquele gajo porque é cigano, como certamente se faz em imensos sítios. Não tenho grandes dúvidas disso. É evidente que isso não pode acontecer. E eu digo isso, os meus filhos, eu sempre fiz questão até hoje, eles estão em escolas públicas. Eu sou de escolas públicas, venho de Porto Alegre, a minha mulher é de escolas públicas, foi em Castelo Branco. Eu tenho absoluta consciência do que se evoluiu-se. Acho que hoje em dia os meus filhos que estão na escola pública têm um ensino muito melhor que o meu. Mas é preciso fazer... E as coisas vão evoluindo. É evidente que vão evoluindo. Mas isso às vezes isto é na defesa dos bons professores. Eu não posso estar a viver numa escola em que um professor extraordinário acontece o mesmo e sobe na carreira à mesma velocidade que um professor da treta. Não pode acontecer. E eu vejo pessoas, por exemplo, sobretudo nas AECs, em que existe uma enorme rotação de professores. Tu às vezes vês aquelas pessoas que de repente aparece um professor extraordinário. E um professor extraordinário é um professor extraordinário. É uma pessoa que te marca para a vida toda. Não deve haver profissão mais marcante do que a de um bom professor. Tu sabes, como qualquer um de nós sabe, que um bom professor nos marcou para a vida toda. Até por isso devia haver um cuidado extremo a agarrar nos bons professores, a tratá-los bem. E para tu os tratares bem, tu tens que introduzir a tal meritocracia que se fala, que não existe na escola. Mas os bons professores vão continuar a existir. Está bem, mas os maus não podem, mas um bom professor tem que se sentir... Eu tenho professores, por exemplo, a minha filha mais velha teve uma excelente professora, mais uma que se aproveitou as leis para se ir embora, aos 50 e tal anos. Foi-se embora, porque já estava farta daquela escola. Percebe? Farta. E agora está em casa dela a dar explicações a alunos e tal. Eu tenho um filho meu mais chato, não sei o que ele provavelmente vai estar a dar explicações e não está numa escola pública, está fora porque saiu, porque estava farta e porque se reformou. Os professores quase todos da escola dos meus filhos, os meus professores estão mortos. Mortos. Há coisas absurdas, por exemplo, o aumento. Há coisas que eu não consigo perceber. O aumento de alunos na sala, não consigo perceber. Por que aumentar alunos da sala? Ora, se os professores não podem ser despedidos, se cada vez há menos alunos, porquê é que se aumentam os alunos de sala? Não consigo perceber. Porque os concursos estão fechados. Não há admissão de professores novos. Mas mesmo com... Eu nunca fiz essas contas, mas mesmo com os concursos fechados e sem a admissão de novos professores, pela demografia, há sempre pessoas suficientes, cada vez há menos alunos a entrar. Cada vez há menos alunos a entrar, tem que ser. É por isso que as escolas estão cada vez mais vazias. Mas isto que eu digo, não me parece que isto numa conversa, às vezes um gajo quando escreve os artigos nos jornais dá sempre um tom muito radical. Eu tendo a achar que as pessoas, isto são coisas, existe um enorme consenso que eu penso que nunca é minimamente explorado. Acho mesmo. Mais alguma questão? Então não havendo, agradecemos muito a sua presença cá e a generosidade que teve em deslocar aqui à Faculdade de Letras, em estar connosco, em partilhar o seu pensamento. Obrigado por toda a vossa também participação e intervenções e desejamos a continuação de uma muito boa tarde. Muito bem. Obrigada.